Olá, devs. Tudo bem? Bem-vindos à continuação do projeto prático da Pokédex. No vídeo passado, a gente colocou em prática a criação do setup do projeto. Então, todo o ambiente de desenvolvimento já está configurado. Nessa daqui, a gente vai focar em estilizar toda a parte do layout da Pokédex, para que nos próximos a gente foque ainda mais na funcionalidade dela, beleza? Então, para começar, a gente vai vir aqui para o código. Já vamos abrir aqui o app.view e já vamos remover aqui o texto da Pokédex, que a gente não vai precisar dele dessa forma, ok? Aqui a gente vai ter definido um ponto de início da nossa Pokédex, que vai ser justamente esse componente Pokédex que a gente vai criar. Então, para isso, a gente vai precisar importar aqui a Pokédex. Ela vai vir components barra pokédex.view. Como ela ainda não foi criada, ela vai ficar vermelha, mas a gente já vai criar, beleza? E sempre lembrando de referenciar o componente que a gente vai utilizar na tag de components. Aqui nos estilos, a gente vai fazer algumas modificações. Aqui a gente vai começar mudando o padding para 20 pixels. Vamos adicionar um justify content de center e um ally item center. A gente vai centralizar utilizando flexbox mesmo. E a altura, a gente vai acabar modificando ela para ocupar sem o espaço, né, total da tela que a gente tem, menos 20 pixels, que é aí o padding que a gente está dando. A gente salva aqui, que eu esqueci de mostrar para vocês. Ela aqui está dando erro por causa da Pokédex, que ainda foi definida. Mas o que eu não mostrei para vocês é que aqui, essa Pokédex, ela está reativa, está responsiva. Então, ela tem esse bug de animação de uma resolução para outra, porque quando ela está em resoluções menores, ela expande para baixo, como podem ver. Enquanto ela está maiores, ela expande na horizontal. Então, eu não consegui arrumar esse bug porque isso envolve transformação de rotação e translação de elementos. Então, e de uma resolução para outra, ela muda a forma como ela rotaciona e translada. Então ele gera esse bug visual. Se alguém conseguir arrumar, será bem legal compartilhar aí com a gente como foi a solução para isso. Mas também não é nada um bicho de sete cabeças que prejudica a aplicação. É só um efeito visual mesmo e depois ela já volta a funcionar normalmente. Então, se o F5 aqui expandir ela aqui, ela funciona normalmente. Beleza? Então, só um bugzinho que a gente tem aí que eu não consegui resolver devido a essa mudança da forma como ela expande em diferentes resoluções, mas não tem problema algum. Então, para tirar esse erro, a gente precisa vir aqui em Components. A gente já pode remover esse GitKeep, na verdade eu só vou renomear ele para Pokédex.view, já resolve também. Então, se a gente vier aqui, a gente vê que agora ele para de dar erro. Começa e fica aqui correto. Porque agora a gente tem a Pokédex.view. O que vai ser essa Pokédex.view? Antes da gente criar ela, na verdade, vamos colocar mais algumas variáveis que a gente vai utilizar para facilitar o desenvolvimento. A gente vai vir aqui na parte de estilos e vamos criar uma pasta chamada variables. E a gente criar um arquivo aqui dentro, index.sas. Aqui dentro a gente vai importar uma extensão que vai ser a media query. Queries. E essa media queries a gente vai definir aqui mesmo em variables. Queries. Task. Com underline para mostrar que ele é uma parte, né, a gente vai estar só incrementando dentro do index de variáveis. E aqui a gente vai definir a variável chamada viewport medium, que vai ser 768 pixels. Ou seja, sempre que eu quiser fazer uma responsividade usando media query baseada no 768 pixels, a gente utiliza a variável de viewport medium. E você pode expandir isso aqui para outras viewports baseado na vontade que você tiver. Melhorar a responsividade, modificar comportamento e tudo mais. Você pode criar outros breakpoints aqui, mas aqui para o projeto, por enquanto, 768 é o suficiente para a gente, ok? Então, a gente definiu aqui. Para a gente conseguir utilizar essa variável, a gente vai precisar adicionar ela aqui no viewConfig.
Igual a gente tinha funções e cores, a gente vai adicionar aqui a variáveis. Porque aí, dessa forma, a gente não tem que se preocupar em importar em todo componente que a gente precisar usar ela. Então, isso aqui vai deixar global para a gente. Então, beleza, está configurado. E agora a gente vai, de fato, aí começar a Pokédex. Então, para isso, a gente pode vir aqui, view, e clicar aqui em cima, ele gera aqui esse estilo para mim. A mesma coisa funciona aqui para estilo. Se eu digitar, por exemplo, SAS, pelas extensões que eu tenho aqui, do VS Code, ele deixa eu criar um scope de view aqui para mim. Então, aqui facilita também. Então, se vocês verem o código sendo aparecido rapidamente, provavelmente eu utilizei esses shortcuts para facilitar, mas nenhum bicho de 7 cabeças também. Okay? Então, beleza. Então, a gente vai definir aqui uma div com a classe Pokédex. Então, aqui a gente vai definir alguns componentes que a gente vai criar daqui a pouco também, mas já vamos deixar eles definidos aqui. Então, a gente vai criar um top panel. Então, a gente vai ter um painel topo, que vai ser a parte onde a gente vai colocar aqueles botões coloridos. A gente vai ter um painel à esquerda, vai ser o painel onde a gente coloca a listagem de pokémons. A gente vai ter um divisor, que é aquela barra que separa o painel da esquerda com o painel da direita. E também vamos ter aí o painel à direita, que vai representar ali onde faz o search, tem os botões de search e limpeza do input, ok? Então, essas classes que eu estou passando aqui, elas vão ser injetadas nesse componente, igual a gente aprendeu lá na aula. Então, a princípio, a gente vai ter esses 4. Por enquanto, eu vou comentar eles, tá? Para a gente não ficar dando erro aqui no console e conseguir ir testando um por um lá na interface, beleza? Aqui na exportação, a gente tem que definir sempre um nome, como boas práticas. Então, eu gosto de usar o nome como o nome do arquivo na maioria dos casos. São raros casos onde eu não faço esse match. A gente vai por aqui o nome do Pokédex e os 4 componentes que a gente importou. Então, eles são o top panel, o left panel, o right panel, por aqui o divider para ficar igual lá em cima, e o right panel. E também a gente precisa importar eles. Então, a gente vai precisar importar o top panel, que vai ser criado dentro de components, top panel.view. Então, aqui eu copio eles e troco aqui para left panel. Aqui, colocar o divider. E aqui vamos colocar o right panel. Aqui o right panel a gente coloca aqui em cima, embaixo do left panel. E aqui a gente inverte a mesma coisa aqui também. Bom, o left panel, ele vai estar... Bom, aqui, pode ver que a gente está aqui na pasta de components. O Pokédex está aqui. Então aqui eu não preciso fazer esse shortcut com @components. A gente pode vir aqui e trocar tudo por ponto barra, que também vai funcionar quando a gente criar eles aqui, beleza? Bom, então aqui novamente, né, vou deixar comentado para evitar erros no console, beleza? Então conforme a gente for criando esses componentes, a gente vai descomentando e vai olhando na interface o que eles fazem. Bom, como vai ser o estilo aqui desse componente? Então, a classe aqui da Pokédex, a gente vai definir ela com posição relativa, porque a gente vai ter elementos dentro dela onde a gente vai posicionar absolutamente, e a gente quer que esses elementos, quando posicionados, sejam relativos à Pokédex em si. Então, é por isso que a gente define aqui a Pokédex como relativa. Ela vai ser o displayFlex, vai ter o direcionamento de coluna, vai ter um width de 100%, mas vai ter um tamanho máximo de 960 pixels. Então, uma altura de 100%. Então, aqui eu posso, com SAS, definir a Media Query aqui dentro. Definir aqui viewport medium. Bom, então, para resolução de desktop, a gente vai colocar um tamanho máximo de 700 pixels. E vamos trocar a direção dos nossos elementos para a linha. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai definir duas regras aqui, que é a que vai atingir a Pokédex left e a Pokédex right. Então, as regras que a gente quer para elas são posicionamento relativo também, displayFlex, uma altura de 50%. Então, se aqui a nossa Pokédex ocupava 100%, tendo um máximo de 700 pixels,
a gente agora tem para os painéis uma altura de 50%. Aqui a gente vai trabalhar com a ideia de perspectiva para a gente criar aquelas animações. Quando a gente fala em perspectiva, a gente está utilizando, a gente está dando para esse elemento um posicionamento 3D. Então a gente está posicionando esse elemento em 3 dimensões e a gente está gerando essa perspectiva. E essa propriedade ela vai definir o quão longe esse objeto, né, esse elemento está do usuário. Então um valor pequeno resulta num 3D mais intensivo, né, ou seja, ele vai estar mais perto do usuário, ou seja, qualquer efeito de modificação dessa visão 3D do elemento, ela vai sofrer um impacto bem maior, porque a perspectiva é menor, logo ele está mais perto. Uma perspectiva maior faz com que o elemento esteja mais longe, então dependendo do que você estiver fazendo, você vai dar um efeito mais suave. Então, esses aqui são valores que, testando, eu consegui chegar para fazer esse efeito de abrir a Pokédex de uma maneira que fique legal visualmente, sem gerar muito bug visual. Então, a gente define ela aqui como 1700 pixels. E o estilo das transformações para esse elemento, eu quero que ela preserve, né, o 3D. Como eu vou trabalhar com 3D, eu quero que ela preserve eles. E para casos onde a gente tem um width de viewport medium, aqui eu vou definir 100% de altura. Ou seja, para desktop eu quero que meus elementos ocupem 100% da tela, beleza? Bom, aqui ele está dando erro. Provavelmente é porque a gente mexeu lá no view config e não restartou o CLI. Então, vou rodar aqui de novo. Pode ver que agora funcionou. Então, novamente, né, se vocês mexeram no view config, lembra de dar restart na aplicação. Ela vai voltar a funcionar se estiver dando pau, beleza?